Fala galera, Game que sai do canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é BX. Estamos aqui com mais um grandioso vídeo, mais aí um vídeo, né, com teor de explicação para vocês sobre o P2JB. Tem muita gente com dúvida sobre um procedimento que já foi explicado, tá, diversas vezes aqui ao longo dos vídeos. Foi mostrado nos tutoriais como é que funciona, tá? Então eu preciso agora fazer um novo vídeo porque as pessoas estão com dificuldade, a ansiedade está atrapalhando demais, tá? E as pessoas estão naquela situação lá de querer informação rápida, né, para fazer o que tem que fazer. Saiu a informação sobre desbloqueio em alguma versão, a pessoa já fica angustiada, já sai perguntando e não assiste o vídeo, não quer, né, ter o ônus de tentar entender o que significa. Hoje tem várias formas de você entender, tem o ChatGPT, tem outras coisas do tipo, e tem nós aqui, criadores de conteúdo, né, que estamos trazendo para vocês as informações sobre as novidades. O que acontece, senhores, é que eu estou sendo abordado desde quando saiu o P2JB com as mesmas perguntas que já estão, né, respondidas há muito tempo, entendeu? Então, assim, eu fico meio preocupado porque eu fico com dúvida em referente se as pessoas estão assistindo o vídeo, se elas estão entendendo, ou se ela não assistiu e simplesmente só perguntou. Então eu acredito que o segundo caso é mais recorrente, né? Acontece mais. Então a solução que eu tenho para isso é a seguinte, né? A gente precisa fazer um vídeo aqui que eu vou indicar para quem me perguntar agora, porque fica muito ruim ficar respondendo as mesmas coisas, tá? Então vamos lá. Eu mesmo criei um texto no qual eu peguei meus conhecimentos aqui, dos quais eu sei, pode ser que falte alguma coisa aqui, e vocês complementam aí no comentário fixado, tá? Mas o que é? Vamos lá. Desbloqueio o P2JB para PS5. Como é que ele funciona? Você tem que ter o jogo físico ou digital do Star Wars Racer e revende, do Star Wars Racer, né? Revende, e também o do jogo Lua, tá? Ah, eu não sei quais são os jogos. Aí, pô, vamos lá. Eu vou te mostrar quais são os jogos, beleza? Star Wars eu sei qual é o Star Wars. Ambos os jogos são caríssimos, tá? Não tem, infelizmente, eu acho que o mais acessível é o Remote Lua Loader, porque ele tem mais opções de jogos, tá? Mas mesmo assim, não achem que vai ser tão simples assim comprar os jogos. Tá aqui, ó. Esses são os jogos que funcionam, tá? São 18 aí ao todo, né? Mas temos aí o backup de 24 que o amigo deixou, mais 4 demos, tá? Que funcionam. Pelo menos, né? Esses aqui são jogos que funcionam, que são realmente testados. Então, se for adquirir um jogo, adquira o jogo daqui dessa lista, tá? Para depois não ter dor de cabeça, beleza? Então tá aí, eu vou deixar inclusive o repositório aí até vou procurar o do Major e deixar o do Major que vem já com porte, né, do P2JB mais atualizado, tá? Beleza, tenho que ter os dois. Vamos começar por aqui. Eu tenho que ter os dois jogos, ou mídia física ou digital do Star Wars, ou mídia física do Lua ou digital. Tá, eu vou fazer o tutorial, vou lá fazer o desbloqueio. Quanto tempo vai demorar? De 2 a 3 horas, tá? Então é basicamente o tempo que dura esse exploit. Nossa, tudo isso, meu Deus! Como é que eu resolvo isso? Tem alguma forma de encurtar? Tem alguma forma de resolver esse problema, de eu conseguir desbloquear mais rápido? Tem. Agora vem o pulo do gato, onde as pessoas estão com muita dificuldade de entender as coisas. Senhores, versões que funcionam o B2J, mas você tem que ter o que? Os requisitos que eu vou falar aqui. Versões do PS5 de 10, 20 a 12, eles utilizam também um outro tipo de exploit chamado Pop Exploit, que a gente consegue usar o disco Blu-ray, né? Aquele disco lá que você compra, coloca no seu console e usa para desbloquear seu console, tá bom? Porém, quem é que vai conseguir usar, tá? Primeiro de tudo, esse desbloqueio aí do P2JB, depois que você remove um patch, que é um outro processo que está no vídeo, você tem a compatibilidade com B2JB, com o Blu-ray e o Pop Exploit, tá? Você só faz o desbloqueio do P2JB uma vez, ou seja, eu só vou esperar 2, 3 horas uma vez. E isso, se não tiver KP, der tudo certo. Se der KP, você vai ter que fazer de novo, tá bom? Ó, tem que ser retirado um patch do BDJ, tá bom? Que diabo é um patch? Um patch é justamente o arquivozinho que você remove lá do seu console, habilita seu videogame a fazer o desbloqueio pelo Pop Exploit. Vou mostrar aqui rapidão. A gente volta pra cá. Tem o P2JB, né? Ó, tá, vou fazer pra você. Vou tirar o BDJ aqui, ó. Vou fechar como é que é. Vai de qual é? Beleza?
Vamos lá. Aí agora eu fiz desbloqueio pelo Remote Loader, aí eu quero tirar o BDJ digamos stack, que eu terminei. aqui, fazer esse processo depois que eu tô na versão 10.20 a 12, tá? eu quero extrair o BDJ, eu clico aqui, ó, unlock BD, unlock, pronto. Tá? E depois que fizer isso, você pode usar o BDJ quando reiniciar o console, tá bom? Beleza? Fechou. Então agora, senhores, o que a gente vai fazer? Vamos voltar pra lá. O leitor de console, o leitor ele tem que estar ativado para poder usar o BDJ, caso contrário você não consegue, tá bom? Você tem que ter a conta ativada, porque sem a conta ativada eu não consigo modificar o save, transferir para o USB, eu não consigo fazer nada com ele, tá bom? Vai pedir para atualizar o console. Então se o seu console não deixa fazer isso aqui, a sua conta não é ativada. Ó, depois do desbloqueio do jogo Lua, se o jogo Lua for fechado, ele tem KP, ou seja, esse aqui é um problema que a gente está enfrentando, porque o desbloqueio não está 100% com o Lua Remote Loader, significando que depois que você usa o aplicativo do Remote Loader, o videogame ele trava, cara, ele fecha. Se você fechar o jogo do Remote, ele vai fechar em todas as versões, tá? Esse aqui ainda não foi corrigido. Esse que é o maior problema para quem está acima da 12, porque como eu não consigo usar o disco, se eu for fazer qualquer coisa num console, instalar alguma coisa e tal, que peça para fechar o jogo do Remote Loader, o desbloqueio dá KP e trava na hora, tá? Então estão corrigindo isso aqui, pode ser que melhore. Lembrando que com o Luacore você não tem esse problema, ele funciona normal com o Luacore, que é o jogo do Star Wars. Só não vai funcionar bem com o jogo, tá? Do Remote Loader, beleza? Ó, aqui tem os requisitos, o console tem que ter leitor de disco ativado, conta ativada com jogo físico ou digital, para transferência de save e uso do BDJ. Se não tiver conta ativada, ainda é possível restaurar o backup de outra pessoa. Porém, eu esqueci de colocar mais uma coisa aqui, ó. Se o jogo for digital, não é possível fazer backup. Ó, não é possível fazer backup, porque se você fizer o backup, se você tiver jogo digital, você vai perder e não vai conseguir usar o leitor. Digamos que eu tenho um videogame, eu tenho os dois jogos digitais, Star Wars e o Game Lua, a conta não tá ativada e eu tenho um leitor de disco ativado. Caraca, e agora? Eu vou fazer o que? Se eu restaurar um backup, eu vou conseguir usar o processo do save, mas em contrapartida você perde o jogo, não consegue usar o jogo de outra pessoa, tá bom? Então basicamente é isso, é complexo mesmo, as informações são assim, mas se vocês não assistirem o vídeo não vão entender, tá bom? Desbloqueio BDJ não funciona na 10, ó. Quando é que ele não vai funcionar o BDJ? O disco na 10.20.12. Modelo digital sem conta ativada não funciona. Modelo digital com conta ativada, mesmo com um dos dois jogos, infelizmente, sempre vai esperar 2 horas para funcionar, porque a gente não consegue usar BDJ. Digamos que eu tenho um modelo digital que não tem leitor de disco na 10.20.12, eu vou ter que fazer normalmente como se eu fosse utilizar o P2JB, vou ter que esperar 2 horas toda vez que eu for fazer, e ainda vai dar KP se eu for instalar, usar alguma coisa, tá? Modelo com leitor de disco, sem conta ativada, mas com jogo digital também não vai funcionar, tá? Se eu não tiver a conta ativada com jogo digital, é mesmo que nada, tá? Isso foi explicado há muito tempo pra vocês aí na hora que vocês foram baixar as demos, tá? Desbloqueio o P2JB acima da versão 12, que a grande maioria tá acima da versão 12, senhores. É o seguinte, um console com leitor e o digital, mesmo com conta ativada, né? Qualquer um dos games aí sempre vai esperar 2 horas, tá bom? Então não tem muito o que fazer aqui até que corrijam essa questão das 2 horas. O BDJ não funciona. E eu volto a dizer, se você não tem conta ativada, ó, vou colocar aqui, ó, sem conta ativada, não é possível fazer o desbloqueio, beleza? Então basicamente é isso. Eu ainda consigo usar esse desbloqueio se o meu console tiver o leitor de disco acima da 12 e o jogo for físico. Se for digital e eu não tiver a conta ativada, bye bye. Então é isso, galera, eu tirei esse tempo aqui para tirar muitas informações, né, as mais importantes sobre esse desbloqueio, para que vocês consigam entender de uma vez por todas como é que funciona esse processo. Agora eu preciso que vocês assistam o vídeo, que vocês entendam, né, deixem as dúvidas nos comentários, as pessoas estão aí para responder também, não esperem só por mim, tá, para que a gente consiga seguir na mesma direção. Então, antes de qualquer coisa, desejo a todos aí um ótimo dia, né? Vamos ajudar o canal, vamos se inscrever, vamos metralhar botando like, hypar o vídeo, compartilhar, deixar o comentário para trocar uma ideia, seguir as nossas redes sociais aqui, tá bom? Torne-se membro do canal para um valor bem pequeno. Desejo a todos um ótimo dia, espero que tenham entendido, né, de uma vez por todas, e que vocês consigam
usufruir do P2JB por enquanto, tá? Para que dê tudo certo. Desejo a todos um ótimo dia, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Fui!